Aí, pessoal, mais um ano, né? Chegando no final, mais um ano que Deus nos concedeu de vida, né? Mais um ano, com a graça de Deus, terminando agora, né? Eu tenho algo muito importante para a sua vida, como amigo, como irmão, né? Tenho algo muito importante. Todo final de ano eu gosto de relembrar, né? Pensar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, né? Eu gosto de pensar, né? Refletir nas pessoas que me acompanharam durante esse ano, né? Eu gosto de pensar nos verdadeiros amigos, né? As pessoas que me apoiaram quando eu estava certo, nas pessoas que me corrigiram quando eu estava errado, né? E também naquelas pessoas que me apoiaram quando eu estava errado e me corrigiram quando eu estava certo, né? Isso existe, pessoal. E o nosso ciclo social, existe pessoas que nos impulsionam para frente, né? Para alcançar os nossos objetivos, para a gente crescer na vida, independente qual seja a área da nossa vida. Existem pessoas que nos impulsionam e outras pessoas que nos atrasam, né? Que faz a gente ficar estagnado sem poder evoluir, né? Então, todo ano eu faço esse análise na minha vida e aquelas pessoas que agiram de má fé, né? Eu procuro não ter ódio, procuro não ficar com raiva dessa pessoa, mas eu vou distanciando, né? Infelizmente a gente tem que fazer isso, porque existem pessoas que o próprio inimigo coloca na nossa vida para destruir aquilo que Deus nos deu, né? E existem pessoas que Deus coloca na nossa vida que cabe a nós, né, conservar essa amizade para a vida toda. Então a gente tem que agir com sabedoria, com discernimento para conhecer essas pessoas, né? Falando em discernimento, ele não é igual um amor à primeira vista, que a gente olha para o lado e já vê ali a pessoa mal, já vê a pessoa boa. Não existe. A palavra de Deus fala que pelos frutos se conhece a árvore, né? A palavra de Deus fala isso, né? Então a gente tem que analisar e conhecer, né, a árvore através dos frutos, né? Então, analise os seus amigos, as pessoas, né? Até as pessoas da sua igreja. Analise os seus irmãos da fé, né? Julgue. O julgamento é de Deus, tá? Muita gente fala que não pode julgar, mas tem que julgar. Como você conheceu aí a sua esposa ou seu marido? Como que você comprou o seu carro? Como que você tomou uma decisão? É através de julgamentos. A gente não pode fazer um julgamento, a gente levantar um falso testemunho, né? Existe uma grande diferença entre fazer uma análise, né, um julgamento, ou se não, um falso testemunho, que seria uma mentira, né? Uma afronta ao próprio Deus. Então, meus irmãos, faça esse análise, né? Aquelas pessoas que agiram de má fé, que só quer, o que você tem para oferecer, abandone, né? Não fique com raiva, né? Mas não chame para sua casa. Existem pessoas cheias de energia negativa, né? De demônios que levam para casa as pessoas, né? Porque as pessoas não têm esse discernimento espiritual. As pessoas não julgam, as pessoas não excluem quem exclui o próprio Deus. Tem pessoas que excluem o próprio Deus, né? Mas a gente não é capaz de excluir essa pessoa da nossa vida. Então, se você está agindo assim, você está atraindo, né, força espiritual malignas, né, para a sua vida. Então, tenha muito cuidado, meu amigo, muito cuidado, meu irmão, tá bom? E, pessoal, agora eu quero contar um testemunho que eu tive do ano passado, certo? O ano passado, assim, todos os anos eu gosto de pedir algo para Deus, para eu correr atrás, que Deus possa me abençoar. Mas, alguns anos, eu pedi um carro, eu pedi um serviço, né, uma profissão e tal. Mas o ano passado
tudo que eu pedi para Deus, eu fiz questão de pedir somente uma coisa: ser cheio do Espírito Santo, né? Eu orei, né, meia-noite, né, no Réveillon, na virada do ano, e falei: meu Deus, eu só te peço, me encha com seu Espírito Santo, até transbordar para as pessoas em minha volta. Eu quero que as pessoas me procurem para pedir conselho, para pedir uma oração, né? Eu quero que as pessoas vejam o Senhor na minha vida, né? E Deus honrou a minha oração. Durante esse ano, eu tive grandes experiências com Deus de uma maneira que eu nunca tive antes, tá? Nunca tive. Várias pessoas, né, me procuraram, me pediram oração, me mandaram mensagem, confiou, né, que Deus estava na minha vida, né, através do meu proceder, né? Ou seja, Deus pôde me encher do Espírito Santo, né, de uma maneira que nunca fui cheio antes. Então, durante esse ano eu tive grande decepção com falsos amigos, né? Decepção na própria igreja, né? Por pregar a verdade. Quando a gente lê a Bíblia, estuda a palavra, né? Dedica tempo e fala a verdade que Deus não esconde. Se Deus não esconde a verdade, por que eu vou esconder? Não é verdade? Mas quando a gente fala a verdade na igreja, a gente é excluído, né? A gente é taxado como chato, né? Como afrontador, né? Às vezes a gente fala uma palavra dura para quem não conhece a Deus, a pessoa recebe aquela palavra de braços abertos. Mas quando a gente fala uma palavra dura para quem está na igreja todo dia, a pessoa se sente acuado, né? E começa a perseguir a gente. E eu tive que sair mais uma vez da igreja por pregar a verdade. Por isso, vou postar esse vídeo em 2 canais, certo? Eu tenho 2 canais agora, que é o canal antigo, né, da Cutelaria VLS, né, no YouTube, e tem o canal agora que se chama Evangelho Sem Placas, tá? Que Deus tem colocado no meu coração sobre Evangelho Sem Placas. Voltando agora ao testemunho, pedi para Deus somente para ser cheio do Espírito Santo, mais nada. Naquela hora veio na minha mente várias coisas que eu queria pedir, mas eu não pedi. Falei, só ser cheio do Espírito Santo, meu Deus, mais nada, né? Mas junto com isso veio grandes coisas. Aqui na palavra do Senhor, em Salmo 37, versículo 4, fala: deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do seu coração. Em algumas traduções falam assim que agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. O que é isso? Agradar do Senhor. Agradar do Senhor é agradar como Ele é, né? É aceitar que Ele não muda e não vai mudar para agradar ninguém, né? Ele é imutável, Ele não muda. Para me agradar dessa régua, eu tenho que aceitar que ela é de alumínio, que ela é leve, né? Porém ela entorta, ela, né, amassa, certo? E Deus é Deus e Ele não vai mudar. Então, quando a gente agrada Deus, a gente aceita Ele do jeito que Ele é. Por que muita gente fala assim? Fulano aceitou a Deus, aceitou Jesus, aceitou o Senhor, né? Um dia uma mulher falou assim, não, é Ele que tem que me aceitar. Ele já nos aceitou, né? Mas quando fala que a gente tem que aceitar a Deus, é aceitar Ele do jeito que Ele é. Porque muita gente fala que ama a Deus, né? Mas distorce a Bíblia, distorce a Deus, né? E Deus é imutável. Então, quando a palavra de Deus fala assim sobre aceitar o Senhor Jesus, é aceitar Ele do jeito que Ele é. E não querer mudar, porque ninguém consegue mudar Ele. É a gente que tem que se amoldar a Ele, porque Ele nunca vai se amoldar a nós. Então, pedi para ser cheio do Espírito Santo, né? E junto com isso, ó, os meus hormônios estavam todo louco, todo atrapalhado. Estava tão atrapalhado que o próprio médico, no domingo, me mandando mensagem, preocupado com a minha saúde, né? O médico mandando mensagem. Fui fazer um exame de rotina, né? E para ver como que estava. E pedi os hormônios, né? Olhar como que estava. E estava totalmente descontrolado.
Então, pessoal, continuando com o vídeo, né? O hormônio que tinha que estar aí pelo menos 500, né? Tava em 63. E eu tocando a vida normal. Eu tava normal, levando a vida tranquilo, né? O médico falou: "Isso é milagre. Do jeito que tá, você tá deitado numa cama sem conseguir fazer nada, né? Mas eu tava levando a vida normal. O hormônio que tinha que estar entre 15 e 20 estava acima de 13 mil. O médico ficou tão assustado que ele não quis me contar, né? E isso eu descobri por acaso, que Deus tocou no meu coração e eu fiz o exame de rotina e descobri. Então, para honra e glória de nosso Deus, estou normal. Hoje está tudo certo, graças a Deus. Minha saúde foi restaurada. Mas o mais importante foi que Deus fez um milagre na minha vida. Eu pude viver o milagre sem pedir milagre, né? Eu pude viver o milagre. Eu estava levando a vida normal quando era para me estar na cama, né? Sem força de nada, eu estava levando a vida normal, né? Então, para quem me conhece, sabe, eu tô há mais de 10 anos sem ficar uma semana de férias, né? Então, estava levando a vida normal. E então, pessoal, Deus assim, ele restaurou, né, a minha saúde e ele me manteve ali firme no milagre, fazendo o milagre que eu não pedi. Eu só pedi para ser cheio do Espírito Santo e Deus me honrou, porque eu pedi isso para ele. Outro milagre, né? Outras coisas que aconteceram esse ano, foi várias máquinas, né, que eu pude comprar esse ano, né? Deus me abençoou com várias máquinas caras, né, que eu pude comprar, né, esse ano. Deus me abençoou tanto esse ano, que esse ano eu pude criar o curso de cutelaria simplificada, curso de canivete, né? Então, há pouco tempo eu não sabia fazer canivete. Hoje eu tenho mais de 40 alunos, curso na Hotmart, né? Alunos que já estão vendendo canivete até de R$ 2.000, né? Então é uma grande honra para a minha vida, né? Eu só pedi para ser cheio do Espírito Santo, né? Outra coisa, pessoal, eu criei o canal, né? No final do ano agora eu criei o canal, né? O Evangelho Sem Placas, né? É uma vitória, né? Também. Outra coisa, pessoal, eu estava procurando uma casa para morar, né? Que tinha espaço para cachorro, garagem, espaço para fazer oficina. E Deus nos honrou com tudo isso, né? Outro milagre, pessoal. Deus permitiu, né, que um vizinho me denunciasse, né? A polícia veio aqui, não multou de nada, não fez nada, graças a Deus, né? Fizemos até amizade e através disso eu fiz 3 documentos ali que creio que eu sou o único cuteleiro do Brasil que tem esses documentos, né? E outro milagre, pessoal, se fosse para me pagar esses documentos, para fazer esse documento, eu creio que seria entre 5 a 10 mil reais. Um grande amigo meu de Rondônia, Agnaldo Pragas, que Deus o abençoe em nome de Jesus, fez tudo de graça para mim, não me cobrou nenhum real, fez tudo de graça. E o melhor, pessoal, com esses documentos que eu tenho, estou totalmente liberado para trabalhar sem problema algum, né? E com um desses documentos, eu não posso falar aqui, mas eu consigo fazer uma coisa muito lucrativa para mim, né? Muito lucrativa com esse documento. Sem ele é impossível de fazer. E com ele agora eu posso fazer, né? Então, eu só pedi para ser cheio do Espírito Santo. Então, peça também. Peça você também. Mergulhe na palavra de Deus, tá? Agrada-te do Senhor, que Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Agrada dele do jeito que Ele é, né? Que Ele é imutável, Ele não muda, tá? Então agrada dele, entrega a sua vida para Deus, né? Para o Senhor, que Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. A palavra de Deus fala assim, que quem aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua alma será salvo. Quem não aceitar já está condenado, né? Então, aceitar o Senhor Jesus
do jeito que ele é. Com a boca se faz confissão, mas com a boca a gente pode mentir. A gente fala, te aceito Jesus, mas as atitudes da gente tem que condizer com a palavra da nossa boca, certo? Então, a palavra de Deus fala também que a boca fala o que está cheio o coração. Então, quando seu coração está cheio, a boca vai falar naturalmente, né? Então, as suas palavras têm que ser de aceitação. Que Deus possa te abençoar a sua vida no nome de Jesus Cristo, né? Em nome de Jesus. E eu peço seu apoio. Deixe seu like, compartilhe meu vídeo, meu canal. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Se puder comentar, curtir, compartilhar, eu agradeço muito. Deus abençoe.